Você já ouviu o ditado, conversando a gente se entende? Isso pode ser verdadeiro se soubermos conversar, senão o resultado será o oposto. Isso vai ser o assunto da nossa conversa hoje, que será gravado nessa balsa, onde vamos atravessar de uma cidade para outra, aqui no Lago de Como, na Itália. Fique comigo. Baseado naquilo que lemos em Atos capítulo 11, de que chega ao conhecimento dos irmãos em Jerusalém que Pedro esteve na casa de Cornélio pregando aos gentios e não apenas esteve com os gentios, mas comeu com eles, o que na perspectiva do judeu do Velho Testamento era algo proibido. No capítulo 10 nós temos uma visão que Deus dá a Pedro enquanto ele orava no telhado a respeito de não chamar de impuro aquilo que Deus purificou. Era a preparação para o convite que ele receberia para poder pregar na casa de Cornélio e a porta do evangelho se abriria para os gentios. Depois desse episódio extraordinário, onde Cornélio, orientado por um anjo, manda chamar Pedro, que leva o evangelho e não apenas proclama o evangelho, vê aquelas pessoas serem cheias do Espírito Santo. Quando Pedro chega em Jerusalém, em vez de encontrar uma equipe celebrando o avanço do evangelho, o progresso da fé, ele na verdade encontra gente que não apenas está aborrecida com ele, mas numa linguagem simbólica está esperando ele com pedras nas mãos. Em Atos 11:1 diz: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Nesse momento nós entendemos que eles não apenas o questionaram, a palavra traduzida na versão atualizada é começaram a arguí-lo, a discutir com ele. Na verdade eles estão atacando Pedro e nós temos o início do que poderia ser uma confusão, se não tivéssemos em Pedro uma atitude correta. É no versículo 4 que a Bíblia diz: então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo-lhes. Aqui Pedro começa a explicar tudo o que aconteceu, a visão que teve, o anjo que apareceu para Cornélio, como Deus está no controle de todas as coisas, como finalmente, depois de ouvir o evangelho, eles foram cheios do Espírito Santo como eles. E o texto termina dizendo que então eles se apaziguaram e deram glória a Deus. É justamente esse resultado que vem depois não apenas de uma conversa, mas de uma boa conversa. Esse resultado deles se acalmando e glorificando a Deus, que nos mostra que uma boa conversa pode resolver problemas. Ao mesmo tempo em que lemos que na Bíblia uma conversa ruim pode gerar problemas. Em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 1, a Bíblia diz que a resposta branda, ela desvia o furor, mas que a palavra dura suscita a ira. Muitas vezes não é apenas aquilo que falamos, mas a forma como falamos que pode trazer problemas. Precisamos entender a importância do diálogo. Dentro de casa, em família, seja entre os cônjuges, pais e filhos, do lado de fora, equipes de trabalho, dentro da igreja, em qualquer lugar. Porque o homem é um ser relacional. Ele precisa entender que para que o relacionamento funcione, é necessário uma boa comunicação. E boa comunicação não é apenas abrir a boca e falar, é aprender a falar. Aprender a falar a coisa certa, aprender a falar do jeito certo, é aprender a comunicar-se. Em primeiro lugar, podemos destacar a atitude de Pedro, que mesmo está sendo esperado por gente que está atacando ele, ele tem uma atitude positiva de quem diz: isso não precisa ser um problema. Muitas vezes olhamos para a reação contrária de alguém que não entendeu algo da nossa parte e já partimos de um pressuposto que o problema já está instalado, que se a briga começou, vamos até o fim. Mas a atitude de Pedro é: isso não precisa ser um problema. Se eles estão negativos no seu comportamento para comigo, é porque não entenderam. Então talvez se eu ajudar com que eles entendam a atitude deles, vá mudar de algo negativo para positivo, como de fato aconteceu. Então precisamos, em primeiro lugar, ter essa postura de, mesmo quando problemas se iniciaram, saber que uma boa conversa pode resolvê-los. Depois de entender isso, então precisamos saber comunicar. Saber comunicar não é apenas fazer o relato correto, colocando os pingos nos is, estabelecendo ordem cronológica, mas mostrando para aquela pessoa que ela até teria o direito de ter aquele sentimento negativo, se de fato não houvesse uma explicação diferente. É mostrar que compreendemos o sentimento e a indignação da outra parte através de uma explicação que visa não apenas mera e simplesmente
fazer com que a gente se defenda, mas que dessa forma justifique o sentimento que há do outro lado, mostrando compreensão da nossa parte, mas explicando devidamente, mostrar que o sentimento não precisa mais estar lá. Esse posicionamento, essa calma de Pedro ajuda a resolver um problema, não entre pessoas quaisquer, mas entre o que nós podemos chamar e classificar aqui da alta liderança da igreja. Um grande problema foi evitado. Ao longo das Escrituras percebemos essa lição, de que explicar diferentes pontos de vista ajuda. Pedro entende o ponto de vista deles, mas pede a oportunidade de explicar devidamente o seu. Winston Churchill, grande líder da Inglaterra, dizia: uma boa conversa deve esgotar o assunto e não os interlocutores. Muitas vezes a gente se esgota, mas não esgota o assunto. Eu olho para a palavra de Deus e eu percebo que ponto de vista pode gerar problemas. Isso aconteceu por 2 vezes, envolvendo a tribo de Manassés, a tribo de Ruben e a de Gad. Primeiro, quando eles querem ficar do lado de cada terra e Moisés fica indignado, eles têm que explicar seu ponto de vista. Depois, quando já haviam terminado de ajudar Israel a conquistar a terra, e agora eles levantam do lado de cá uma réplica do altar que servia apenas como memorial, e novamente eles têm que se explicar para evitar uma guerra civil. Explicar o ponto de vista tem ajudado a resolver muitos problemas. Mas uma segunda coisa a ser levada em conta é o aspecto emocional. Em Juízes 19, dos versículos 1 a 3, a Bíblia fala a respeito de um determinado levita, cuja concubina, por conta de uma discussão, de uma briga, sai de casa, vai para a casa dos pais e depois de alguns meses, ele decide ir até ela para lhe falar ao coração. Falar ao coração é diferente de falar à razão. Nós precisamos entender que existe tanto a linguagem emocional como a linguagem intelectual. O problema é que muitas vezes alguém numa conversa, numa discussão, está na sintonia emocional e a outra pessoa na sintonia racional. E normalmente essas pessoas não conseguem se entender. Um exemplo a respeito disso, em Gênesis, no capítulo 34, nós lemos a história de como Diná, a única filha, mulher de Jacó, foi violada por Siquém, príncipe de um lugarejo com o mesmo nome. Seus irmãos revoltados criam uma situação para se vingar dela. Simulam aceitar uma proposta de casamento exigindo que os homens daquele lugar primeiro passassem pelo rito da circuncisão. E a Bíblia diz que no 3º dia, quando eles estavam no auge da dor, incapacitados de lutar ou defender-se, a Bíblia fala que Simeão e Levi passam a mão na espada e eles saem matando aqueles homens. No final de tudo isso, nós temos um Jacó, que quando percebe aquilo que eles fizeram, nós o vemos na sintonia racional, fazendo as contas, mensurando as consequências, indignado com a atitude deles, na qual eles não pararam para pensar. Ele diz: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim. Serei destruído, eu e a minha casa. Ele está sendo racional. Vocês não pensaram, vocês não fizeram as contas, vocês não avaliaram o que vem depois. Agora, qual a reação dos filhos, Simeão e Levi? Verso 31 de Gênesis 34 diz: eles responderam: que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse uma prostituta? Nós percebemos que eles não estão entendendo o argumento racional de Jacó, porque eles estão na sintonia emocional. O que está falando não é a razão, é a dor de ter visto a irmã ser violentada. É um sentimento de vingança gritando dentro deles. E se não entendemos essa perspectiva de sintonias diferentes, não haverá ajuste. Muita gente que tentou conversar, esperando que o ditado "conversando a gente se entende" fosse realidade, viu na verdade o oposto. Experimentou algo completamente diferente e a tentativa de conversa fez com que a confusão se tornasse ainda maior. Porque não basta apenas tentar falar. Para que haja um diálogo, tem que haver não só a percepção de pontos de vista, mas também da sintonia diferente. E esse é um cuidado a ser tomado. E quando olhamos para a palavra de Deus, ainda percebemos que é necessário cuidado com a forma de falar. Em Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 6, a Bíblia diz: a vossa palavra seja sempre temperada com sal, para que sabeis como deveis responder a cada um. Temperar com sal é algo que requer precisão. Uma comida com pouco sal, ela fica ruim, mas com muito sal também. Na hora de salgar, a gente tem que acertar a mão, tem que ter muito cuidado. E a Bíblia diz que com a forma de falar não é diferente. É necessário que haja da nossa parte cuidado, não apenas com o que dizemos, mas como falamos. Aliás, isso costuma ser uma reclamação mais recorrente das esposas dentro do casamento.
que normalmente dizem aos maridos, não, é o que você fala, é como você fala. E na perspectiva bíblica isso também é verdadeiro, porque nós olhamos para a maneira como o Senhor Jesus trata com a sua noiva e nós temos um modelo de como nós, os maridos, deveríamos tratar com as nossas esposas. No livro do Apocalipse, até quando ele vai chamar a atenção, ele começa primeiro elogiando as igrejas. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, né? Suportastes provas pelo meu nome e não desfaleceste. Depois de valorizar por meio do elogio, ele diz, tenho porém contra ti, e termina no fim elogiando, mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas como eu também odeio. Na hora de corrigir a perda do primeiro amor, ele começa com a promoção e depois ele encerra o assunto com a promoção. Isso não é psicologia barata, isso é colocar a pessoa num ponto de entender, quem está aqui do lado de cá não está apenas te atacando. Quando se começa elogiando primeiro, lembra a pessoa do valor, lembra do interesse que quem está do lado de cá tem de ajudar, para que então comunique devidamente, sem que aquilo precise se tornar algo hostil e depois termine mantendo a mesma sintonia. Nós precisamos aprender a conversar. Conversando a gente se entende, será uma realidade, se conversarmos direito, se seguimos os padrões bíblicos de comunicação. Nós precisamos entender que até a maneira de falar é algo que a palavra de Deus destaca como sendo parte da vida cristã. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos dê graça, para não apenas procurar fazer a nossa parte, mas esforçarmos-nos com a mentalidade de que isso é obediência à palavra dEle.